Com a palavra, representando a família, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhor Lédio Rosa de Andrade. Em nome de Vossa Excelência, eu saúdo as autoridades presentes, o público em geral, e gostaria de fazer uma saudação mais afetiva, mais carinhosa aos familiares do Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, que, a partir de agora, me permita, senhor presidente, chamá-lo de Cal, como era chamado por todos os amigos queridos, e pelo público em geral, mesmo pelos não amigos. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui falando da tribuna do Senado da nossa República. E essa honra, ela ultrapassa a minha vaidade pessoal, porque ela é uma honra de um cidadão que acredita na República como a melhor forma de organização política do Estado, e de um cidadão que acredita na democracia como a melhor forma de vida social. E essas crenças, senhor presidente, exigem materialização na vida cotidiana da nossa sociedade. E a materialização da democracia e de uma república se dá com respeito às leis gerais, com respeito ao Estado democrático de direito, e não com a aplicação da lei sou eu. Mesmo persiste a honra de estar aqui numa sessão solene deste tipo, na qual a dor, o sofrimento suplanta outros sentimentos. E tenho certeza que essa sessão, em homenagem ao Cal, se estende a todas as vítimas brasileiras que já sucumbiram, de alguma forma, ao arbítrio e ao exercício ilegal do poder do Estado. Por isso, eu gostaria de falar rapidamente quem era o Cal. Não o currículo que já foi lido, mas sim daquele menino de saúde frágil que eu conheci aos 9 anos de idade na rua Santos Dumont, na cidade de Tubarão. Que mesmo correndo contra a natureza, sobreviveu. Menino que ficou jovem e estudou em colégio público e que eu tive a oportunidade de estudar alguns anos com ele. Brincávamos como todos os jovens. O Cal, desde aquela época, na nossa cidade de Tubarão, havia uma cultura de que homem tinha que brigar para mostrar que era homem, e o Cal sempre buscava fugir destas lutas, apesar de que, quando chegou ao extremo do extremo, em que alguém tentou humilhá-lo, ele lutou fisicamente, contra as suas convicções pessoais. Eu estava lá, vi a luta do lado dele, e não me meti, porque ele disse, essa questão eu tenho que resolver por mim. Este jovem passou no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, muito difícil na época, era praticamente a única opção que tínhamos. E ali começou o curso de Direito, na ditadura militar. E o Cal, desde novinho, enfrentou a ditadura militar, sabendo dos riscos que isso significava. Teve amigos que sumiram e foram fortemente torturados no nosso Estado. Seguiu a carreira política, assessorou o combativo senador Fedequim por vários anos, voltou para o nosso Estado e então fez a carreira acadêmica. Eu tive muita honra de participar das 2 bancas dele, de mestrado e de doutorado, porque nós gostávamos de discutir, de conversarmos sobre temas sérios. Fez concurso para federal
e ali começou a galgar a sua carreira até chegar a reitor. Não sabia o Cal que todo o esforço dele, que todas as noites mal dormidas lendo para passar nos concursos, não sabia ele que os passos difíceis que ele deu até chegar ao topo do seu sonho de carreira, que era reitor, serviria de alimento para as aves de rapina destruir com ele. Ele nunca imaginou isso. Fazia com a maior inocência o seu cotidiano, o seu trabalho. E o que ocorreu em Santa Catarina? E lamento, senhor presidente, ter que relatar um processo macabro, porque, em respeito ao público, eu preferia não fazê-lo. Mas tem hora que tem que ser dito as coisas crua e nua. Em Santa Catarina, professores e um funcionário tiveram a sua liberdade cerceada. Uns com condução coercitiva. Pois bem, vamos à lei. O Código de Processo Penal é claro. O réu intimado, se não comparecer ou dificultar o comparecimento, poderá o juiz decretar a sua condução coercitiva. No caso de Santa Catarina, o interrogatório foi marcado às escondidas. Os réus não sabiam que tinha interrogatório marcado. Não sabiam que havia processo. A coerção na condução foi decretada sem que os réus soubessem. E decretada num computador privado de uma magistrada de um processo de segredo de justiça. Portanto, só ela sabia ou pessoas de confiança dela. Os réus não sabiam de nada. A imprensa sabia. Quem comunicou? Se era um despacho privado. Quando eu dou uma decisão com o desembargador privada, a responsabilidade é minha de mantê-la privada quando se trata de segredo de justiça. Se vazou, a culpa é minha. Quem comunicou à polícia? Não se sabe. Não se sabe. A primeira notícia que os conduzidos tiveram foram os canos das armas pesadas da Polícia Federal. E ali foram conduzidos. Além da condução, houve a decretação da prisão provisória, que a lei é específica. Se pode, sim, o juiz prender excepcionalmente uma pessoa, nesta fase do inquérito policial, mas a lei dá os requisitos, são 3. O primeiro, que seja imprescindível, esta é a palavra. Segundo, que não tenha endereço certo ou dificulte o conhecimento. O Cal morava do lado da universidade, todo mundo conhecia. E o terceiro requisito, a lei dá uma série de crimes graves que, quando se praticam desses crimes, e a lei ainda fala que haja indícios fortes de autoria, aí o juiz pode, excepcionalmente, decretar a prisão. O que aconteceu em Santa Catarina, para todos, não só para o Cal, eram réus de crimes, principalmente o Cal, que, se hipoteticamente for condenado, não o levaria à prisão, ao final de um processo com ampla defesa e contraditório. Isso foi o que aconteceu em Santa Catarina. Aí eu me pergunto, senhores deputados e senadores, para que serve o parlamento? Se o parlamento faz uma lei clara, alguém aqui tem dúvida do que significa réu intimado? Alguém aqui tem dúvida do que significa imprescindível? Não, ninguém tem dúvida. Não se trata de interpretação. Não se trata de interpretação. Aqui é ataque à lei frontalmente, de má-fé ou culposamente. É o que nós chamamos, nos meios jurídicos, de erro improcedendo. É erro no procedimento. Tem que se investigar se foi de má-fé ou se foi por falta de conhecimento. Eu ia dizer uma palavra mais forte, mas troquei. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, que adianta? O parlamento está aqui, faz as leis e depois qualquer pessoa resolve não usá-la, afrontá-la. Isso aconteceu em Santa Catarina. E não é só isso, senhores e senhoras. O ritual macabro. Os 6 professores
e o nosso reitor foram algemados. Ele foi algemado nos braços e acorrentado nas pernas. Foi levado para a penitenciária do estado de Santa Catarina. Até hoje o nosso estado não abriu, segundo, pelo menos não se sabe, nenhum procedimento para apurar isso, porque os funcionários do estado de Santa Catarina não obedecem ordem da Polícia Federal. Eles não têm esse poder hierárquico. Lá na penitenciária, tiraram a roupa de todos, deixaram-nos nus por quase 2 horas, seu senador, na frente dos outros presidiários, expostos, para que recebesse piadinhas sobre o tamanho do pênis e coisas desse tipo. Fizeram revista íntima no pênis e no ânus do Cal. E ele foi preso de madrugada, às 6 da manhã, em casa. Ficou à disposição da polícia o dia todo. O que ele ia esconder no ânus, me pergunto. E, senhores, há uma súmula vinculante, que eu tenho certeza que a magistratura fez lobby aqui para não aprovar a súmula vinculante, porque iria tolher os juízes, queria acabar com a liberdade do juiz. Há uma súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não pode algemar, salvo se o réu oferecer perigo ou resistência. Mas, meu Deus do céu, esse professor tinha com perigo, o que eles iam fazer? Iam avançar em 100 policiais armados até os dentes? Aliás, que vieram aqui do norte, foram de avião, com diária, provavelmente, com um gasto enorme de dinheiro público. Para quê? Pegar 100 pessoas daqui para lá. Se qualquer policial pedisse, seria muito bem recebida lá na UFSC. Nós serviríamos cafezinho, ela iria olhar o que quisesse. Mas não, 100 e poucos policiais vão de avião para lá. E eu pergunto, para que serve o Supremo Tribunal Federal se faz súmula vinculante e ninguém dá bola? Para que servem as nossas instituições republicanas se tem gente que simplesmente usa a lei sou eu faço o que eu quero e se acabou. E dane-se os outros. Essa é a nossa realidade. Mas eu hoje aqui, pode parecer paradoxal, eu gostaria de fazer a defesa da magistratura, a defesa do Ministério Público e a defesa da polícia. Quero fazer a defesa dessas instituições. Porque eu sou professor da Academia Judicial e nos últimos 8 anos eu dou aula para todos os juízes que entram na magistratura. E recentemente fui convidado de aula em Roraima. Então, toda essa juventude são meus alunos na cadeira de ética. E posso asseverar que a grande maioria desses jovens são jovens bem intencionados e que querem trabalhar dentro do marco do Estado Democrático de Direito. Claro que a magistratura, por formação, é mais conservadora, mas ser conservador não é crime. O que está acontecendo, senhoras e senhores, é que uma parte da magistratura, uma parte do Ministério Público e uma parte da polícia ativa está pervertendo o Estado Democrático de Direito, está abusando do poder e afrontando lei expressa, clara, e não se trata de interpretação. Se trata de má intenção ou de falta de conhecimento. Isso é o que está acontecendo. E o que entristece é que a grande maioria dessas instituições, ou pelo menos boa parte dela, não concordam com isso, mas estão calados. Esse é um grande problema. E outro problema, que esse sim me entristece no fundo do coração, trata-se das posturas das associações de classe. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Ministérios Públicos e associações dos policiais deveriam ter a coragem de vir para o debate democrático e ajudar a separar o que é juiz bom do que é juiz fascista, ajudar a separar o que é Ministério Público, que quer realmente fazer a sua função de defender o Estado, daqueles que querem se promover às custas dos corpos e da história dos outros. E ajudar a Associação dos Policiais a ver quem é policial dentro daquilo que a lei prevê das suas funções e quem usa a arma para abusar, amedrontar e assustar a população indefesa.
Essas associações estão se postando num corporativismo baixo, estão se colocando acima da sociedade e estão jogando a democracia no lixo. Elas venham para cá debater. Sentem aqui e digam por que são a favor de abuso claro de poder. E não fiquem dizendo que qualquer crítica a uma parte da magistratura é um ataque à democracia. Essa democracia eu não quero. Se isso for democracia, eu vou ter que lutar por outra coisa. Porque que eu estudei democracia é outra coisa. Talvez, senhor presidente, nós tenhamos que fazer uma quarta emenda aqui no Brasil, como foi feito nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos influencia tanto a magistratura brasileira, vamos fazer uma quarta emenda. E eu termino dizendo que, de fato, a lei é para todos. De fato, e prioritariamente, a lei tem que ser seguida pelos agentes do Estado. E dentro dos agentes do Estado, mais prioritária ainda, a lei tem que ser seguida por aqueles que manipulam a violência legítima do Estado. Nós, juízes, Ministério Público e Polícia. Porque quando nós, que temos dado pelo Estado, regulado pelo Parlamento, o poder de usar a violência monopolizada do Estado, legitimamente, quando nós desobedecemos as regras e impomos o nosso desejo pessoal, quando nós achemos que nós somos os únicos portadores da ética, que estamos acima do bem e do mal, nós estamos tirando a legitimidade da violência do Estado, estamos colocando no seu lugar o terrorismo do Estado. E é isso que nós temos que lutar, e tenho certeza que grande parte da magistratura, do Ministério Público e da Polícia me aplaudiria nesse momento, porque eles não querem um terrorismo de Estado. Portanto, que a lei seja para todos e que nós, ainda na conversa, consigamos parar essa onda de prática fascista que, lamentavelmente, vem crescendo em nosso país. Obrigado.